Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos, bem-vindas a mais um dia desse simpósio nosso, em sua sexta edição, o querido Literaturas, Africanidades, Descolonização. Dessa vez, não é, com uma edição temática, em que a gente discute, portanto, teóricas ou teóricos de peles negras e peles negras, não é? Uma tentativa, portanto, de darmos lugar para epistemes outras e de pensadores negros a partir de um corpus literário também negro, ou para muitos, afrodescendente. Não é? Eu sou Luiz Henrique Oliveira, dou as boas-vindas, então, aos comunicadores, Felipe Fanuel Rodrigues, Yuri Dantas, Gabriela Batista. E antes de começarmos esse segundo dia, eu gostaria de também passar a palavra ao Felipe Fanuel, coordenador do simpósio, para suas boas-vindas. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos, todas, todes. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Rafaela. Muito bom compartilhar esse momento aqui com vocês. Muito obrigado por terem escolhido o nosso simpósio para submeter o seu trabalho. É uma alegria ler o seu resumo, selecionar o seu texto para estar aqui conosco, né? A gente tem a alegria de ter nesta mesa textos de altíssima qualidade, altíssimo nível. Estamos muito ansiosos para o debate que esta tarde nos promete, não é? Muito obrigado. É uma alegria compor esta mesa com vocês também. Vou apresentar o meu trabalho ao final, né? Espero contribuir para o diálogo sobre a temática. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Em nome da coordenação do GT, também faço aqui os agradecimentos à Abralic pelo espaço, né, e parceria já de 6 edições. E gostaria de registrar, por fim, o agradecimento à Rafaela Chaves, a nossa monitora desta tarde, por todo o apoio que nos tem prestado. Dito isso, esclareço que cada participante terá algo em torno de 20 minutos, né? Vamos trabalhar um pouquinho com essa média, um pouco mais, um pouco menos, se necessário, para suas considerações, e ao final nós teremos um momento de conversa entre nós. Então, para esse segundo dia, eu chamo à tela a Gabriela Santos Barbosa, ela que apresentará a comunicação Corte da Língua de Belonísia em Torturado, de Itamar Vieira Júnior, Insurgências, Decolonização e Contemporaneidades Periféricas. Gabriela, a tela é sua. Vou ficar com a minha câmera aqui fechadinha por uma questão de estabilidade de sistema, mas sigo ao dispor. Boa tarde, colegas, boa tarde todas, todos. Muito prazer estar aqui neste simpósio, na Abralic. Obrigada pela participação, presença. Eu vou dar início à leitura, explanação do meu texto. Eu vou lendo, né, no modo mesmo comunicação, e dado o tempo que eu vou marcar aqui, se houver tempo, eu vou pontuando algumas questões, né, que eu julgo interessantes, significativas e importantes para o desdobramento deste texto. Então, eu sou Gabriela de Santos Barbosa, doutoranda no Programa de Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, e estou na linha de pesquisa de representação. Então, o meu texto é O Corte da Língua de Belonísia em Torturado, de Itamar Vieira Júnior, Insurgências, Decolonização e Contemporaneidades Periféricas, é fruto de uma disciplina, né, de Seminários Avançados 2, do semestre 2022.1, e submeti a Abralic e tive o enorme prazer de receber a carta de aceite e trazê-la aqui para vocês. Então, minha apresentação eu chamo de Preparando a Terra, né? Adubando a terra, preparando a terra. E este texto, esta comunicação, se esboça na intenção de refletir a partir
de Torturá, do romance do baiano Itamar Vieira Júnior, o corte da língua de Belonísia como metáfora do colonialismo. Ao falar sobre o corte, estaremos também falando do silenciamento sofrido por Belonísia, né? E todos os seus efeitos, que advêm da colonialidade, do poder e do saber. Desse modo, o silenciamento remete às pessoas escravizadas, as quais foram arrancadas de seu seio, de seu solo, de sua mãe, e transplantadas para outro território, e foram impedidas de falar, sentir, ver. Todos seus sentidos foram destituídos, amputados, restando-lhes apenas o silêncio, a imobilidade, a interdição, as correntes, as máscaras, a língua e os corpos e corpas amputados e amputadas. Dito isso, pense em trazer para o rol de discussões os marcadores que contribuíram para a construção do silenciamento da população negra escravizada no Brasil. E, com isso, tentaremos entender melhor suas causas e efeitos, como também buscar as chaves que operam para o seu rompimento, a partir da abordagem das contemporaneidades periféricas de Jorge Augusto, 2018, em seu livro Contemporaneidades Periféricas, a fim de construir espaços e espaças para que as corpas de mulheres negras insurjam insubmissas diante da colonialidade, operando a partir de epistemologias próprias, todos seus saberes. E aqui eu entendo, né, contemporaneidades periféricas como um modo de reexistir à própria noção de contemporaneidade compreendida a partir do viés temporal. Eu fui buscar em Agamben, 2015, né, esse entrelaçamento entre a contemporaneidade territorial e a contemporaneidade temporal, que ao longo do texto eu vou tentar fazer evidenciar essas duas epistemologias do que seria a contemporaneidade territorial e a contemporaneidade temporal do Agamben. Então, pelo viés de Agamben, né, a contemporaneidade é um pensamento de base eurocêntrica, pois é linear, e não leva em consideração os saberes produzidos pelas geografias que, do ponto de vista temporal e eurocêntrico, não conseguem acompanhar o que é produzido lá no pensamento eurocêntrico. Desse modo, as culturas elaboradas nessa outra geografia seriam atrasadas, primitivas e, por isso, passíveis de ensinamento e autorização de fala. A punição para a não obediência e, portanto, o silenciamento a partir de dispositivos muito reais e concretos. Perscruto aqui o pensamento de Jorge Augusto, 2018, que lança sobre a contemporaneidade temporal a contemporaneidade periférica, geográfica, territorial, como um movimento epistemológico que funda suas próprias bases teóricas para dar conta de suas problemáticas, deixando o viés do tempo em segundo plano e projetando em primeira cena um recorte geográfico e territorial, o qual não possui um caráter estável ou transhistórico. Ele resiste ao fluxo homogeneizante do universalismo, contemporaneidades distintas e conjunturais. Desse modo, eu penso a contemporaneidade periférica, trazida por Jorge Augusto, né, se insurge como um movimento, esse movimento epistemológico que funda suas próprias bases teóricas a partir do território e de sua cosmovisão para dar conta de suas problemáticas, já que há uma insuficiência da teoria tradicional para estudar, investigar, analisar os novos objetos surgidos no campo literário a partir das produções minoritárias, descolonizadas e descolonizantes. O professor José Henrique Freitas, da UFBA, fala isso em O Arco e Arquê, 2016, página 39. Como ato de repressão, o colonialismo desenvolveu dispositivos de interdição capazes de silenciar o corpo negro, uma vez que narram a existência temporal do homem a partir da experiência europeia. Augusto, 2018. Esses dispositivos são materializados em formas simbólicas, mas são, contudo, muito reais, pois operam diretamente nos corpos
dos sujeitos e das sujeitas negros e negras. É nesse sentido que trago o corte da língua de Belonísia, em Torto Arado, para pensá-lo como um dispositivo da colonização, que promoveu o silenciamento dessas corpas de mulheres negras ao longo da história. E mais adiante, pensar a insubmissão de suas vozes como ato de decolonização e, portanto, de elaboração também de novas contemporaneidades periféricas, novas epistemologias. Mesmo que de modo ainda tímido e cambiante, é neste rol que penso essas perspectivas teóricas, né, que fundam este escrito, os quais estão intrinsecamente veiculados à decolonização dos corpos, das corpas, das vozes das mulheres negras, por meio da sua insubmissão ao colonialismo, que insiste em ditar modos de vida para seu povo, não lhe permitindo transitar livremente pelas estruturas sociais. E aqui eu vou trabalhar com Jorge Augusto, Contemporaneidades Periféricas, Grada Quilomba, Memórias de Plantação, para pensar o silenciamento, também para pensar o silenciamento Francis Fanon, Stuart Hall, a colonialidade do poder e do saber eu trago Aníbal Quijano e Françoise Verger, uma socióloga francesa, e para pensar também esse campo da decolonização, eu vou buscar também em Gayatri Spivak, né, em Pódio Subalterno Falar. E eu trago aqui, né, um outro tópico que se chama Um Arado Torto de Vozes Insurgentes, e onde eu faço uma breve sinopse do texto do livro, né, de Itamar Vieira Júnior, publicado pela Todavia e ganhador do Prêmio Leia em 2018, é de autoria de Itamar Vieira Júnior, né, nascido em Salvador em 1979, geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, e como geógrafo e funcionário do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reuniu algumas experiências etnográficas que serviram à escrita da narrativa, uma escrita que beira o maravilhoso e traz um imago do Brasil profundo, como ele mesmo chama. E assim ele desvela nesse escrito todo esse imago, né, que mesmo após 130 anos da libertação, a dita libertação das e dos escravizadas e escravizados, insistem em não acertar as contas com esse passado, né, escravocrata. E a narrativa é ambientada na fictícia Fazenda Água Negra, região da Chapada Diamantina, aqui na Bahia, e tem como ponto de partida um acidente envolvendo as irmãs Bibiana e Belonísia, duas das narradoras da obra, e este acontecimento marcará para sempre suas vidas, especialmente a de Belonísia. As irmãs, ainda crianças, resolvem abrir a mala da avó Donana, na curiosidade de desvelar os seus segredos. Nesta busca, deparam-se com uma faca, abre aspas, reluzente como um espelho, Itamar Vieira Júnior, página 15, com imponente cabo de marfim. A luminosidade do metal causaram-lhes fascínio, impelindo as meninas, né, a levarem a boca para provar seu gosto, de modo que nessa investida, o fio da faca ceifou a língua de Belonísia, impondo-a uma vida de silêncio e interdição. Então, é da interdição da fala de Belonísia que utilizamos como metáfora para pensar o silenciamento da mulher negra, que aqui, né, se esboça como objetivo do trabalho. E na fazenda onde morava, em seu lar, enquanto esteve casada, né, com Tobias, Belonísia sentiu a opressão tanto do marido quanto do dono da fazenda e de todos que compunham a estrutura social colonial. Tobias a maltratava, a possuía como uma coisa comprada. Vieira Júnior, página 116. Aos olhos do dominador, as mulheres negras são objetos sexuais e não seres cujo gênero demandaria respeito e doçura. Para Verger, 2020, ela tem o status legal de objeto, coisa que se leva para casa apenas para servir aos afazeres domésticos e sexuais, não carregando em si a humanidade plena. E aí não posso deixar de falar do último caso de estupro que a gente teve, né, pelo médico anestesista. Parece que a mulher não carregava em si sua humanidade plena, e ter seu corpo violado. Portanto, ela era considerada apenas como um corpo que cumpria as funções de força e de trabalho, de um corpo procriação de novos corpos,
Embora Belonísia não tenha tido filhos, e exatamente por isso ela sofria ainda mais acusações e maus tratos por parte do marido, né? E isso está atrelado à sua função, né, do corpo mulher, que é a apropriação de novos corpos a serem escravizados, e hoje um corpo objeto do prazer do macho senhor, como nos traz Conceição Evaristo, 2009, página 23. O silenciamento da população negra, em ênfase aqui das mulheres negras, tem sido uma das marcas mais expressivas do colonialismo, cujo objetivo maior foi e é reduzir as colonizadas e colonizados a seres primitivos, menos que humanos, possuídos satanicamente, infantis, agressivamente sexuais, o que precisavam ser transformado, nas palavras de Lugones, 2014, página 941. Para a autora, tornar as colonizadas e colonizados em seres humanos não é uma meta colonial. O colonialismo não se limita ao período colonial, implica na continuidade, na reprodução de formas de dominação e mesmo após o seu fim. Então, é desse modo que a contemporaneidade está prenha de ranços colonialistas que precisam ser desfeitos e, no lugar, construir uma outra contemporaneidade, outras cosmologias, outras epistemologias que sejam capazes de representar as pessoas que vivem neste sul global e que possamos disputar em tempo real uma noção teórica, abre aspas, que organiza o tempo e aglutina seres de acontecimentos na construção dessa história, evitando com isso os apagamentos, os silenciamentos e as interdições. Augusto, 2018, página 37. Desse modo, as marcas da colonização e escravização fizeram emergir o silenciamento dos corpos negros, especialmente das corpas negras, que primeiramente foram escravizados e silenciadas em seu mais alto grau de perfeição, a exemplo da máscara do silenciamento que as pessoas escravizadas eram forçadas a usar. E aqui fazemos remissão a Anastácia, né? Anastácia, uma mulher negra escravizada que virou símbolo do horror provocado pela máscara. Segundo Grada Quilomba, 2019, página 33, a máscara foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito negro, instalado entre a língua e o maxilar, e fixado por detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. E ainda, segundo Grada Quilomba, a máscara era um artifício utilizado pelos senhores brancos para impedir que as africanas e os africanos comessem ou roubassem a comida dos senhores, né? Então, enquanto estavam trabalhando nas plantações. Então, a partir dessa análise psiquiátrica, né, inclusive, ela vem beber também na fonte de Francis Fanon, né? Grada Quilomba traz o uso da máscara do silenciamento, né, para entendermos que sua verdadeira função era implementar o senso de mudez e não impedir de que as escravizadas e escravizados comessem, roubassem a comida dos seus senhores, mas implantar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura, uma metáfora para a posse, página 34. Seu uso, portanto, é um símbolo cristalizado do colonialismo, pois dialoga com políticas sádicas de dominação do que a colonização chamou de outro. Então, aqui a gente retoma também a pergunta feita por Spivak. Pode um subalterno falar? Não, pois a língua do subalterno fora cortada, decepada por uma faca de cabo de marfim, abre aspas, forjada de um metal recém-tirado da terra, Vieira Júnior, página 15. Ao traçar contrapontos e conexões epistemológicas, a pensadora indiana Gayatri Spivak, na página 126, esclarece que o subalterno não pode falar, porque não há valor algum atribuído à mulher negra, pobre, como um item respeitoso na lista das prioridades globais. Essa fala de Spivak nos ensina sobre como a mulher negra, bem como grupos subalternos, não tem direito à voz. Na verdade, seu sistema fonador é inútil diante dos instrumentos de corte e silenciamento do colonialismo e do patriarcalismo que age de modo cirúrgico
provocando em seus corpos uma cisão profunda, como nos relata Frantz Fanon em Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu era atacado por tantãs, canibalismo, deficiência intelectual, fetichismo, deficiências raciais. Transportei-me para bem longe de minha presença. O que mais me restava senão uma amputação, uma excisão, uma hemorragia que manchava todo o corpo de sangue negro? Fanon segue explicando, a partir de uma autoimagem angustiante, que na colonização, os corpos negros sofreram a perda da terra, trabalho, direitos de estar. Era raiva. Eu era odiado, detestado, desprezado, não pelo vizinho da frente ou pelo primo materno, mas por uma raça inteira. Ato justificado apenas pela cor da pele. Desse modo, a população negra é objetificada em suas relações subjetivas, privada de sua conexão consigo e com a sociedade. A cisão nos corpos a colocou em estado de silenciamento profundo por muito tempo, e o que se ouviu de suas bocas foi uma espécie de torpor que ecoava pelo tempo, palavras inverossímeis como a de Belonise em Torto Arado. O som que deixava minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes sozinha dizer a mesma palavra, arado, e depois outras, tentar restituir a fala do meu corpo para ser a Belonise de antes, mas fui impelida a desistir. Então, a desistência, ainda segundo Frantz Fanon, aborda na referida obra, quando se diz que falar é muito mais do que estar em condições de empregar certa sintaxe, possuir morfologia. Belonise não suportou este peso e desistiu. E nisso estava conjurado o projeto colonial, fazer com que a população negra, mesmo que liberta, acreditasse em sua inferiorização. Desse modo, hipotetiza-se que o material que forjou a faca que cortou a língua de Belonísia, bem como a máscara, são metáforas, são objetos, instrumentos da colonização. E eu vou buscar aqui em Hall 2016 para pensar essa relação. E aí, já partindo para o final, com isso, por meio da linguagem e de um sistema discursivo, cria-se a colonialidade do poder saber, para pensar aqui a nível quirrano, onde há representação apenas para aquelas e aqueles que provêm do mesmo sistema discursivo. Todos que não fazem parte do projeto colonial são as outras, os outros. E Belonísia fora silenciada por essa representação colonialista, ficando, portanto, impossibilitada de falar, porque sua língua fora decepada. Abre aspas, ela perdeu a língua, ela cortou a língua, Itamar Vieira Júnior. E essa mesma língua, que foi silenciada pela máscara, usada por Anastácia também, fora agora ceifada também pela faca de Cabo de Marfim, conferindo à mulher negra este lugar de silenciamento. E, nesse sentido, a destituição do dom da linguagem provocada pela máscara e pela faca causou-lhe, como traz Conceição Evaristo, uma espécie de afasia e de mutismo, o que veio a descaracterizar toda a linguagem do povo negro, desautorizando seus discursos. Mas mesmo assim, a população negra, os corpos e corpas negras, não abrem mão de falar. Falam, segundo Conceição Evaristo, falam por seus orifícios, pelos orifícios da máscara, por suas palavras tortas e aradas. E no caso de Belonísia, a erupção de sua voz se dá à medida que ela rompe com o patriarcalismo quando indaga, mesmo que intimamente, mesmo que sem língua, as relações de poder estabelecidas na fazenda Água Negra, onde vivia. E aí ela tem toda uma indignação perante a esse movimento colonialista. E, terminando mesmo, ao ver e sentir a virulência do sistema de opressão marcado pelo colonialismo e pelo patriarcalismo, Belonísia surge insubmissa, desobedecendo às epistemologias dominantes. Mesmo muda, ela não se cala, e por meio do jogo do seu corpo, de seus gestos, de suas ações e atitudes, ela rompe
com o silenciamento ao insistir em pronunciar as palavras. Não importando o quão deformadas elas soassem. Eram palavras, abre aspas, eram palavras gritadas por minhas ancestrais, por Danona, por minha mãe, pelas avós que não conheci, e que chegavam a mim para que as repetisse com o horror dos meus sons, e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis que me manteriam viva. Com essa metáfora, pretendo dizer que estão fundadas as bases de elaboração das contemporaneidades periféricas, que se insurgem frente ao colonialismo. E aí, eu findo aqui. Termino. E é um trabalho que faz parte da minha pesquisa, porque eu também pesquiso Itamar Vieira Júnior, a terra, a colonialidade, pesquiso também Iku e os eguns em Itamar Vieira Júnior. Então, são desdobramentos que eu farei futuramente a este trabalho. Agradeço a presença e a escuta também. Ok. Muito obrigado, Gabriela, pela apresentação do potente trabalho, muito bom de ouvir, você trouxe questões importantíssimas e sobre as quais conversaremos, imagino, após as falas, e a conversa reverberar também quando da divulgação do vídeo pelas redes da Abralic. Né? Muito obrigado, bom tê-la conosco. E tão bom também termos aqui, da mesma forma, o Yuri Dantas, que será o próximo apresentador, e o título de sua comunicação, O que pode o silêncio do corpo negro? Então, sendo assim, Yuri, a palavra é sua, o espaço é teu, fique à vontade, por favor. Assim como anteriormente, vou fechar aqui por questões de conexão apenas a minha câmera e sigo ao dispor. O espaço é seu. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho do meu trabalho. Essa comunicação é, na verdade, uma especulação sobre as potências semânticas de alguns silêncios do corpo negro, bem focado no romance O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Né? O romance trata da história de um homem negro, contada por seu filho, por meio de um elaborado jogo entre memória, realidade e ficção, e fornece elementos para um diálogo com diferentes silêncios. Durante o meu mestrado, eu fiz uma cartografia desses sentidos a partir de algumas perguntas que eu trago aqui para vocês. Quais as possibilidades de sentido no silêncio do corpo negro quando ocorrem processos de silenciamento? Todo silenciamento resulta em um mesmo tipo de silêncio? E os diferentes silêncios do corpo negro, o quanto eles são afetados pelo racismo multidimensional e pelos processos de silenciamento? Em que situações e de que maneira ocorrem esses silêncios no texto literário? E o que podemos pensar a partir deles? Como interagir com uma obra literária de modo a estabelecer uma ponte com tais silêncios sem suprimi-los com a própria análise? Minha proposta consiste em materializar esses silêncios, dando nome a cada um deles. Um nome se desdobra em características, modos de agir, momentos de aparição, movimenta afetos e oferece um método de interação com a obra que se aproxima mais de uma erótica e não de uma hermenêutica do texto, como sugere Susan Sontag. Em O Avesso da Pele, Pedro se lança a um diálogo duplamente impossível com seu pai, Henrique. Impossível porque o pai morreu assassinado pela polícia. Impossível também porque Pedro entabula essa conversa com memórias ficcionais da vida do pai, usando a segunda pessoa do singular, você. Quando o pai tem 13 anos e é chamado à sala de direção da escola, é possível perceber o silêncio que mais se repete em O Avesso da Pele. Cito Jefferson Tenório. Eles queriam saber por que você tinha começado a gritar feito um doido na aula de ciências. Você assustou todo mundo, sabia? E você até quis dizer que na noite anterior, seu tio, o Zé Carlos, quase tinha matado a sua tia com um tiro, mas ele atirou no chão
e ficou aquela marca no assoalho. Então, para piorar as coisas, veio o professor de ciências e disse que a porra do sol ia explodir. Mas, como sempre, você se calou. Fim de citação. Eu percebo um silêncio tumulto, que nasce de uma dimensão do humano nas vítimas da violência, e que se incorpora na constatação de que o mal, a perfídia, a agressão, o tiro na testa, são todos direcionados para a cor da pele. Um silêncio que acumula o assombro diante da constatação da tragédia, que se soma à não aceitação da condição de ser vítima, como se pode observar no segundo trecho dessa cena, citando Tenório. Eles acharam que você passava fome porque era magro demais, então a supervisora da escola te trouxe umas bolachas Maria e um copo de leite com alguma coisa que lembrava sabor de morango. Pessoas brancas nunca pensam que um menino negro e pobre possa ter outros problemas além da fome e das drogas. Eles te perguntaram o que estava acontecendo. Você não respondeu. Você se guardou, escondeu o tumulto vital que eles nunca iriam compreender. Fim de citação. O silêncio tumulto se faz presente na relação do corpo negro com pessoas brancas. Anos depois dessa cena da escola, esse mesmo silêncio reaparece numa sessão de terapia dos pais de Pedro, quando 2 terapeutas pedem que o casal rememore o momento em que eles se conheceram. Contrariado com o exercício, o pai elabora respostas imaginárias que conduzem à reincidência do silêncio tumulto. Citando Tenório. Você observava os terapeutas e pensou que eles não sabiam nada de vocês, não conheciam o tumulto vital de vocês. Eles eram brancos, vieram de uma classe média e tinham uma visão limitada do mundo. Não perceberam o que estava acontecendo ali. Eles não faziam a mínima ideia de que a metade dos seus problemas estava contida na cor da pele, você pensou. Não diretamente, mas lá no fundo. Você sabia que tudo isso era mais complexo do que eles imaginavam. A psicanálise tinha cor e ela era branca, você pensou. E definitivamente havia coisas que escapavam a Freud. Fim de citação. O silêncio tumulto evidencia essa autoconsciência em relação ao racismo. Um silêncio de recusa, mas que não é passivo, porque estimula a reflexão. Uma campainha muda que anuncia o início de trabalhos internos, como é possível ver no desenrolar dessa cena. Cito Tenório. Você só queria ser honesto consigo porque nunca sabemos se somos suficientemente bons ou quando somos incapazes de fazer algo. Não pela nossa cor, mas porque simplesmente não conseguimos fazer, você pensava. E ninguém nunca te diz que você pode fracassar, que está tudo bem se você cometer um erro. O mundo seguirá, fique tranquilo, nada demais vai acontecer. Quando uma pessoa branca nos elogia, nunca saberemos se aquilo é sincero ou apenas uma espécie de piedade, ou para não se sentir culpada, ou mesmo para não ser acusada de racismo. Fim de citação. O silêncio tumulto condensa a exasperação num modo de entendimento que embute facetas de violência e de preconceitos morais e econômicos tão frequentes no racismo racial brasileiro. O silêncio tumulto ocupa essa fronteira em que um corte político da realidade impõe diferentes modos de partilhar a experiência comum. Uma clivagem que Jacques Rancière conceitua como partilha do sensível, 2005, página 15. Na visão do pai, a experiência definida pela cor da pele inscreve uma anti-aproximação entre os participantes da sessão de terapia, um afastamento inconciliável. Pensando a partir de Rancière e Tenório, é possível dizer que o silêncio tumulto demarca essas diferentes partilhas do sensível entre o pai e a mãe e os terapeutas, ao mesmo tempo em que evidencia a dimensão do racismo que catalisa seu aparecimento. Ainda de acordo com Rancière, a partilha do sensível, aspas, se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. Fecha aspas, página 15. Trata-se de uma divisão política das experiências, da relação com a arte e também com o imaginário. Política porque é configurada previamente, tendo como norte os interesses de um grupo social e que envolve o desenho de estruturas e sistemas econômicos, educacionais, de saúde pública, entre tantos outros, cuja função será perpetuar e sublinhar tais divisões e fronteiras. Cito Rancière. Uma outra forma de partilha precede esse tomar parte, aquela que determina os que tomam parte. O animal falante, diz Aristóteles, é um animal político, mas o escravo se compreende a linguagem, não a possui. Os artesãos, diz Platão, não podem participar das coisas comuns,
porque eles não têm tempo para se dedicar a outra coisa que não seja o seu trabalho. Eles não podem estar em outro lugar, porque o trabalho não espera. Fim de citação. As reflexões ficcionais do pai, na sessão de terapia, acrescentam uma camada ao pensamento de Rancière. A influência de uma autoestima manietada pelo racismo. Uma visão de si que interfere no modo como o sensível é partilhado, marcando a diferença e uma dobra. A tomada de consciência sobre essa diferença revela mais um aspecto dessa mesma diferença. E a experiência fica atingida pela urgência de sobreviver. Cito Tenório. Não sabemos avaliar nosso fracasso, porque é tentador atribuir todas as nossas fraquezas e nossas falhas ao racismo. E para não cair nessa armadilha, você precisa tirar forças, sabe-se lá de onde, e construir dentro de si uma espécie de balança ética. E não sei explicar bem como uma porra dessas funciona, entende? Porque você passa a vida escutando que, apesar de tudo, você tem que aguentar. Você passa boa parte da vida apanhando e ainda te dizem que você não pode fazer certas coisas, que não é capaz, e para sobreviver, porque é assim que você vê a vida, um tumulto vital com o qual você tem de lidar, apesar da cor da sua pele. Você não só mostra que é capaz, como também precisa mostrar que é sempre melhor. Fim de citação. O silêncio tumulto expressa esse desequilíbrio de forças na autoavaliação, quando o racismo sacode essa balança ética interna e contamina qualquer conclusão. Também se verifica pela escuta do silêncio tumulto a existência de uma biopolítica ancorada no controle dos corpos negros e que tem no racismo o principal critério sobre quem merece viver e quem pode morrer. Uma necropolítica de Estado que se observa nas frequentes abordagens policiais, tanto no romance O Avesso da Pele, quanto no noticiário, e que serve de fagulha para o silêncio tumulto. A especulação mental do pai, permeada por esse silêncio tumulto, indica outras dimensões para a relação de pessoas negras com a falha, com o erro, com o fracasso, que vai além da pressão contemporânea de competitividade e produção a todo custo. Mais uma vez, trata-se de uma experiência mutilada pelo preconceito, que, como diz o filho, abre aspas, simplesmente te impede de visitar os próprios infernos. Fecha aspas, página 86. Um silêncio fruto de um embrutecimento esclarecido, intencional e decisivo para se articular uma reação. Cito Tenório. Quando você falha, quando você cai, você precisa abrir mão da autopiedade, mesmo que seja a sua única bengala, mesmo que haja um mundo nefasto ao seu redor. É preciso ser honesto com seus afetos, mas isso dói. E às vezes não se quer ter essa coragem. E ainda assim, por mais que você seja sincero consigo, por mais que você derrube as ilusões, sobrará sempre aquela dúvida sobre suas reais capacidades. E essa é a perversidade do racismo. Fim de citação. O silêncio tumulto combina a frustração e a ambivalência, dois dos mecanismos de defesa do ego manejados na construção do sujeito negro, de acordo com Grada Quilomba. A frustração sendo, segundo a filósofa, o estado seguinte de ser ou ter sido recusada, recusado, iludida, iludido, ou decepcionada, decepcionado. Um estado de pré-ação, a reação em estado latente, e que se refere à falta de oportunidades necessárias para a satisfação. Uma constatação derivada de outra. As oportunidades são reservadas para aqueles que não têm pele escura. Uma frustração que é direcionada ao outro, mas também à sociedade branca em geral. Por sua vez, continua a filósofa, a ambivalência aparece como etapa de defesa do ego e se refere a uma atitude emocional subjacente em que as opiniões contraditórias derivam da mesma fonte. Cito Quilomba. Sente-se raiva e culpa em relação às pessoas brancas, nojo e esperança, confiança e desconfiança. Orgulho e culpa em relação às pessoas negras, solidariedade e vergonha, confiança e dúvida. Sentimentos contraditórios em relação a um mesmo objeto. Esta etapa é uma preparação para a identificação. Com quem devo me identificar? Fim de citação. A expectativa por resultados diferentes nas colisões com o racismo leva o pai de Pedro a gestar o silêncio tumulto em seu último dia de vida. A morte, que leva o filho a relatar / inventar a história de seu pai, ocupa 33 linhas de um mesmo parágrafo. Caminhando após a aula, Henrique, o pai, é surpreendido por uma abordagem policial.
O silêncio tumulto se manifesta como resistência ao próprio embrutecimento, como uma resposta necessária à barbárie. Cito Tenório. Ele gritou para você parar, gritou para você ir para a parede, mas você não escutou ou não quis escutar. Ele e os outros policiais estavam nervosos. Era só para ser mais uma abordagem de rotina, só isso. Vamos, porra, colabora. Mas você não estava se importando mais com a rotina deles. Fim de citação. Interessado em rebater a polícia com trechos de literatura, o pai não escutou ou não quis escutar o policial que gritou para você ir para a parede, ignorando os gritos do policial, os gritos de larga pasta, porra. Minutos depois, o pai é atingido por 3 projéteis adquiridos pelo governo estadual, com dinheiro pago em impostos pela sociedade. Silêncio tumulto, como um exílio armado, amálgama da raiva e da frustração. Um silêncio municiado, blindado, curtido em magma quente, influenciado pelos processos de silenciamento, que obrigam a dizer para dentro, mas com um número maior de vozes internas, em desarmonia. Um silêncio que impele a reação e é articulado também pelo filho. Porque o silêncio que perpassa toda a narrativa de O Avesso da Pele não é outro, senão aquele que move o filho a contar a vida do pai, para não conviver com o silêncio deixado por ele. O silêncio tumulto do filho leva o jovem a construir uma narrativa fictícia a respeito de Henrique, abre aspas, para arrancar a tua ausência do meu corpo e transformá-la em vida, fecha aspas. O papel da linguagem nos processos de racismo e de silenciamento não se limita ao cala-boca ou faça silêncio, abrangendo toda uma construção cultural desumanizante do corpo negro. Lélia Gonzalez, por exemplo, argumenta que o racismo, abre aspas, se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira, na qual os negros ocupam a lata de lixo da sociedade brasileira, página 77. Por sua vez, Gessé Souza argumenta que o racismo brasileiro possui dimensões específicas, por desejar uma dominação contínua no tempo, na qual a violência física e aberta representa um caso necessariamente transitório e limítrofe de dominação e opressão. Dimensões que visam negar o reconhecimento social da humanidade de pessoas pretas. A linguagem, nesse caso, desempenha um importante papel, pois o conceito de racismo multidimensional de Gessé Souza significa, abre aspas, toda forma de amesquinhar, humilhar e desprezar o oprimido, convencendo-o da sua própria inferioridade. Fecha aspas, página 132. As ferramentas usadas por Jefferson Tenório, vistas aqui de forma muito breve, são capazes de produzir presença, um significado que é transmitido de outra maneira, fundada no corpo e na sensação, como define Gumbrich. O silêncio não está nessa presentificação, mas seu uso permite ouvir diferentes aspectos da obra e da vida, uma vez que intensifica a recepção da obra pelo leitor. O leitor absorve o sentido também daquilo que o próprio narrador não explica e não sabe. Os gritos do policial antecipam o disparo, ressaltam o penúltimo silêncio do pai, sua indiferença ativa frente ao momento fatal. A morte do professor de literatura instaura, por sua vez, um silêncio potência, porque ele dá origem, ele encapsula e reverbera a história do pai e do filho, que é similar a tantas outras, e também o modo como nos relacionamos com elas. Cartografar esses silêncios é uma maneira de extrapolar e evidenciar saberes presentes no texto literário, o que contribui para uma reflexão maior sobre a realidade e os modos de resistência possíveis diante da galopante barbárie que vivenciamos aos solavancos no Brasil de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Yuri, também pela potente comunicação, pela potente fala. Aliás, temática que, em grande medida, dialoga com a trazida pela Gabriela. Bom, claro, em narrativas distintas, em perspectivas distintas, mas que se encontram quando pensamos o corpo como uma espécie de tela de inscrição, em grande medida, das violências e das fugas das violências, porque passam, portanto, os seres humanos de pele negra.
não é? Gratidão pela apresentação, portanto. Conversaremos certamente ao final e o papo também continuará no momento em que essa sessão estiver nas redes da Abralic. Nesse momento, então, dando continuidade ao nosso simpósio, eu passo a palavra ao Felipe Fanuel Xavier Rodrigues, e ele apresentará a comunicação Prolegômenos do Romance Ancestral. Felipe, o espaço é seu, não é? A palavra é sua, assim como nas demais. Eu, por questão minha de conexão, vou ficar aqui recluso, com a telinha fechada, mas sigo ao dispor. Boa tarde, mais uma vez. Obrigado, Luiz. Obrigado a você que acompanha o nosso simpósio, especialmente quem está presente hoje. Nós estamos ouvindo excelentes comunicações com várias questões, e eu fico feliz por poder contribuir para esse debate também com o meu texto. Eu quero começar lembrando que o tema que eu trato aqui é um tema que eu venho discutindo há bastante tempo, que é o tema da ancestralidade na literatura, as representações da ancestralidade na literatura. Eu sei que é um tema que parece novo, parece que ninguém escreveu sobre isso, como já foi dito em outro momento, incorretamente. Muita gente escreve, né? A gente precisa pesquisar. E desde a minha tese de doutorado em 2016, eu venho trabalhando, me debruçando sobre o tema, inclusive com uma comunicação, com uma publicação recente, entre outras, né, em uma publicação, em uma revista nos Estados Unidos, na área de estudos lusófonos, não é? Então é muito importante que a gente faça uma pesquisa com cuidado, com critério, né, como a professora Maria Aparecida Salgueiro nos lembrou ontem, para que não deixemos de lado, né, aquelas pessoas, sobretudo pesquisadoras negros e negras, que são muitas vezes ignorados, né, mas não deixemos de lado aquilo que um irmão, uma irmã nossa já está fazendo, né, já está estudando. E este espaço aqui, o Simpósio de Literatura, Africanidade e Descolonização, funciona como uma espécie de repositório de pesquisas, de debates, de questões, né, que a gente vem fazendo, e todo ano a gente apresenta aqui, todo ano eu apresento aqui sobre ancestralidade, sobre essas questões da literatura, e hoje não vai ser diferente. O texto que eu trago hoje é um texto que deriva de uma categoria que eu proponho, né, que é a categoria de romance ancestral. Tá? Essa categoria foi primeiramente proposta no evento da MLA, Modern Language Association, nos Estados Unidos, neste ano de 2022, em janeiro. Posteriormente, recebi um convite de um editor de uma revista nos Estados Unidos para submeter e publicar, não é, esse texto lá, dada a importância do conceito. Não é? E eu venho, desde então, trabalhando essas questões. É bom que essas comunicações ficam gravadas, né? Porque a gente tem esse registro, não é? Que é muito importante. Bom, e eu devo muito do que eu tenho feito às leituras das autoras negras que publicam textos que nos desafiam, que desafiam a teoria da literatura, desafiam os conceitos e os lugares comuns dos estudos literários, inclusive de estudos literários feitos por nós afrodescendentes, que muitas vezes deixamos, né, de ouvir as leituras que já são produzidas, os textos que já são trazidos para o nosso conhecimento. Bom, eu começo apresentando aqui apenas um esboço do que é o conceito de romance ancestral. Eu trato esta comunicação como uma espécie de oportunidade de oferecer os prolegômenos desse conceito, né? Eu começo inspirado pela leitura que tenho feito da Toni Morrison, a grande romancista. Eu trago um texto dela, uma citação dela, que diz, com a minha tradução:
há sempre um ancião. E esses antepassados não são apenas pais. São uma espécie de pessoas atemporais cujas relações com as personagens são benevolentes, instrutivas e protetoras, e fornecem um certo grau de sabedoria. Falar da Toni Morrison. Quando Toni Morrison se tornou a primeira romancista negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1993, o conceito de literatura negra como uma tradição literária enraizada na experiência dos africanos escravizados e seus descendentes estava consolidado graças ao trabalho inovador da pesquisa literária. Aquilo que a gente está falando aqui, né? Muita gente já faz o trabalho antes de nós, né? Vamos ler essas pessoas, vamos entender o que já é feito, né? Eu devo muito do que eu estou fazendo, que eu já fiz no meu trabalho enquanto pesquisador, a outras pessoas, né? Uma das críticas das teóricas e críticas que eu cito muito no meu trabalho é uma das teóricas e críticas que são mais esquecidas no Brasil. E eu fico muito feliz que ela é uma convidada da Abralic deste ano, que é a Leda Maria Martins, né? Então, esses nomes que consolidaram os estudos que fazemos, né? Muitas vezes, quando a gente participa de banca de qualificação, de doutorado, a gente lembra desses nomes, né? E um dos nomes que eu levo comigo para toda banca da qual eu participo, né? Grande Leda, a professora Cida acaba de mencionar aqui, não é? É o nome da Leda, não é? Que é um nome muito esquecido, professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, e produz muita teoria que desafia aqueles lugares comuns das teorias literárias, né? Menos de uma década antes, Morrison fazia parte de um grupo de 15 mulheres negras proeminentes, todas escritoras nos Estados Unidos, que tiveram as suas opiniões sobre a sua própria escrita publicadas num volume antológico editado por Mary Evans, autora de I Am a Black Woman, de 1970. No seu ensaio Rootedness, The Ancestor as Foundation, Morrison considerou que a literatura negra tem, em suas palavras, algo muito especial e muito identificável sobre o seu estilo, que deriva de uma aceitação epistemológica do sobrenatural e do mundo real. Através dessa forma de conhecer o cosmos, Morrison sublinhou a centralidade de um antepassado atemporal na literatura negra. No que tange ao romance, a atemporalidade da sabedoria ancestral espelha um compromisso político com as ressonâncias coletivas do texto. Naquela publicação, Toni Morrison disse o seguinte: se o que eu faço, na forma de escrever romances, ou o que quer que eu escreva, não tiver a ver com a vila, a comunidade, ou com você, no caso, o interlocutor negro, então não se trata de nada. Fim de citação. Ao incorporar elementos estilísticos, culturais e políticos ao romance, Morrison revelou a plasticidade de um gênero que os escritores e escritoras negros utilizam como outro dispositivo para renovar suas tradições uma vez mais. Agora, há um aspecto semântico na compreensão, né, do que se constitui um romance, que nós, falantes do português, talvez ignoremos devido à adoção pragmática da palavra romance para nomear o gênero. Pode parecer óbvio, por exemplo, para um público de língua inglesa, que a palavra novel, é muito óbvio, né, introduz algo novo e original, já que a sua semântica contemporânea transmite a ideia de novidade. Em português, no entanto, o termo novela, derivado do latim novelos, restringe o seu significado a um romance curto,
que tem ligações históricas com a novela italiana e a espanhola. Ambos os termos derivados, ambos os termos denotando narrativas em prosa que não são longas, tais como contos. Agora, de forma pragmática, prevalece a noção de novela ligada, no caso do contexto brasileiro, à novela televisiva, não é? Onde esse gênero é popular. No seu sentido literário, o romance conota, romance em português, né? Conota exclusivamente um gênero narrativo em prosa, sem a possibilidade de expressar algo que não existia antes. Além disso, os falantes do português também usam o romance para significar relação amorosa e fantasia, o que é bastante semelhante ao seu homônimo inglês. Como o seu nome na tradição literária anglófona implica, novidade e originalidade são centrais para a emergência do romance como um modo cultural de expressar o que é novo e único na experiência individual. Ian Watt escreveu que o romance é, abre aspas, o veículo literário lógico de uma cultura que nos últimos séculos estabeleceu um valor sem precedentes sobre a originalidade, sobre o romance, e por isso é bem denominado. Em citação. A implicação óbvia que a gente tem disso é que o gênero romance coloca ênfase no gênio individual e na sua capacidade de gerar inovação artística. Muito trabalho, né, tem sido feito sobre a história do romance, desde os estilos realistas até a experimentação modernista, no seu compromisso com a verdade individual. Quando este gênio inovador diz respeito a escritoras afro-brasileiras, as avaliações críticas necessárias das suas realizações criativas parecem estar incompletas devido à falta de visibilidade nos estudos brasileiros, como já demonstrado pelos estudos que interseccionam literatura, raça e questões sociais. Por exemplo, Maria Aparecida Salgueiro, Mia Folabi, Fernanda Miranda, entre outros. Essa invisibilidade da literatura negra na crítica mainstream tem sido desafiada por acadêmicos avant-garde, cuja investigação oferece novos olhares sobre corpora literários negros inexplorados. Embora não haja muitas energias teóricas e críticas direcionadas à inovação produzida pelos romancistas negros no Brasil, exceto no caso de Machado de Assis, cujo passado racial, sabemos, foi negligenciado até recentemente, no que se refere às mulheres romancistas afro-brasileiras, Fernanda Rodrigues de Miranda e sua obra Silêncios Prescritos, Estudos de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859 a 2006, faz uma forte contribuição para os estudos literários ao demonstrar como as escritoras negras utilizam o meio do romance para reinterpretar os seus contextos históricos. O estudo de Miranda sobre 8 romancistas negras no Brasil expõe a sua tradição literária, essa tradição literária, não é negligenciada, denuncia os processos de silenciamento dessas agências e vozes na literatura e relata a sua concepção imaginativa do tempo e do significado, não é, que é visível nesses textos, são visíveis nesses textos. O meu foco aqui, ele se ajusta para verificar a forma inovadora que o romance assume na produção literária de uma escritora negra no Brasil, né, nos nossos dias. Mais especificamente, a gente explora a inovação literária introduzida pelo romance Maréia, de Miriam Alves. Esse texto aqui tem em mãos, né? Eu recomendo fortemente, cuja leitura eu recomendo fortemente, Maréia. E como a ficção da Miriam Alves surge como um novo modo de expressão narrativa. Alves produz literatura do ponto de vista sociopolítico de uma mulher negra, cuja epistemologia se difere consideravelmente das convenções artísticas.
à luz das suas perspectivas culturais e feministas. Sobre a própria escrita, Miriam Alves afirma o seguinte, e eu a cito: a produção textual das mulheres negras é relevante, pois põe a descoberto muitos aspectos de nossa experiência e condição que não estão presentes nas definições dominantes de realidades e das pesquisas históricas. Partindo de outro olhar, debatendo-se contra as amarras da linguagem, as mordaças ideológicas e as imposições históricas, propicia uma reflexão revelando a face de um Brasil afrofeminino. Em citação. Apesar do estatuto marginalizado da sua escrita, e aí é importante destacar que muitas vezes nossas comunicações, nossos trabalhos falam muito sobre as margens, não é? Sobre esse locus no qual se encontram nossos textos e autores e autoras em tela, mas pouco falamos sobre esse processo criativo desses mesmos autores e autoras de centralizarem suas experiências. Então, a gente, de certa maneira, fala muito da margem, mas mantém o foco na margem. E esquece que também cabe ao autor centralizar a relevância de sua própria experiência. Né? É parte do artista esse gesto, né, de centralizar a sua experiência na obra. Então, Alves concebe, né, a escrita como um espaço imaginativo que ela utiliza para criticar o seu contexto histórico contraditório. Seus textos propõem uma versão alternativa da realidade. E aí que a gente vê, não é, a centralidade da visão da artista. E essa versão alternativa lança luz sobre as formas de subjetividade intersectadas por raça e gênero. A imagem alusiva e astuta de, abre aspas, um Brasil afrofeminino, fecha aspas, exibe os contornos do seu projeto literário à perfeição. Ou seja, ela e os seus pares inovam criativamente quando manifestam o que se esconde nas estruturas racistas da sua sociedade. Nana Wilson Tagore captou a relação entre feminismo e inovação no seu estudo das mulheres romancistas africanas, cuja representação literária das realidades femininas, abre aspas, tem sido o maior estímulo ao questionamento e inovação feministas no romance, fecha aspas. Para Miranda, o romance é, em suas palavras, abre aspas, um terreno altamente fértil para a escrita de mulheres negras, fecha aspas, uma vez que o gênero permite às autoras explorar a dinâmica dos, abre aspas, conflitos, rixas e disputas entre indivíduos e a ordem social, fecha aspas. Como modo estratégico de pensamento e expressão, o gênero romance é apelativo para escritoras que reconsideram e reavaliam a história e a subjetividade. É o caso da mãe da imaginação literária brasileira, Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula, um romance abolicionista publicado em 1859. Miranda afirma a autoridade de Firmina sobre o gênero romance, dizendo, abro aspas, num contexto histórico onde as ideias abolicionistas estavam circulando, Maria Firmina dos Reis instaura um signo novo no mundo de significações da razão colonial. O negro enquanto sujeito de uma experiência histórica anterior à escravização, com vínculos afetivos, pertencimentos territoriais e ética de existência coletiva. Fim de citação. Como romancista, Reis introduziu estratégias inovadoras para significar narrativas históricas e atender a novas questões que resultam da complexa interação entre a existência negra, os legados da escravatura e a herança africana. Significativamente, o seu gesto ficcional desviou a perspectiva sobre a interpretação da realidade daqueles que têm o poder de falar
com aqueles que não estão autorizados a falar. Quando Úrsula retratou Túlio, um cavalheiro negro, cujo sangue, um homem negro, perdão, cujo sangue, abro aspas, cujo sangue africano ferveu nas suas veias, fecha aspas, deu origem a um novo paradigma de escrita criativa que situa o discurso literário dentro do contexto racial e sociopolítico. Né? Assim, de forma bem brilhante, Miranda inclui Miriam Alves numa tradição de um pequeno grupo de mulheres romancistas afro-brasileiras estabelecido por Maria Firmina dos Reis. Como novo paradigma discursivo, o romance da mulher negra ecoa o que Carol Boyce Davis caracteriza como, abre aspas, a política da localização, que diz respeito à posicionalidade em termos geográficos, históricos, sociais, econômicos, educativos, e também implica a relacionalidade e as formas como se pode acessar, mediar ou reposicionar a si mesma, ou passar para outros espaços, dadas outras determinadas circunstâncias. Fim de citação. As romancistas negras deslocam-se como sujeitos enquanto moldam o gênero romance às suas necessidades artísticas e visões do mundo. Quando o seu segundo romance foi lançado sob o título Maréia, em 2019, Miriam Alves já era uma escritora experiente, cuja poesia, contos e críticas já haviam merecido seu reconhecimento como uma das pioneiras da literatura afro-brasileira contemporânea. Ela atinge uma maturidade da sua carreira de escritora com Maréia, um romance que oferece uma visão multidimensional da complexa história do colonialismo e dos seus impactos nas famílias de brancos e negros no Brasil. Ao fazê-lo, faz exigências cognitivas, linguísticas e analíticas à leitora que não se coíbe de reconsiderar as realidades brutais do racismo sob a lente do texto literário de uma mulher negra. Legado é a palavra-chave para compreender o complicado enredo de dois grupos de personagens, a saber, os eurodescendentes Menezes de Albuquerque e os afrodescendentes Nunes Santos. A narrativa traça as raízes de ambas as famílias aos papéis históricos que os seus antepassados desempenharam como colonizadores, de um lado, e sujeitos colonizados de outro, respectivamente. Tal paralelismo aparece numa história bifurcada, cujos primeiros 8 capítulos estão divididos em 2 conjuntos de vozes narrativas, contextos e tropos, representando a dinâmica das relações familiares nos grupos da parte superior e inferior da pirâmide social brasileira. Há um contraste evidente entre o legado de engano e violência da família branca e o legado de encantamento e amor da família negra. Em ambos os casos, as personagens ancestrais prefaciam a existência dos seus filhos e filhas com o seu significado simbólico para as suas relações sociais e de poder. Central para a representação de momentos sincronizados do passado e do presente é o talento descritivo da romancista em representar as práticas discursivas e sociais das pessoas negras e brancas. Nos últimos 7 capítulos, as histórias pessoais e coletivas se convergem gradualmente na intersecção entre as consequências destrutivas do fardo de mentiras da família eurodescendente e o potencial regenerativo da herança africana. Alves intercala esses capítulos com epígrafes assinados por personagens fictícios e escritores, incluindo homens brancos, como Gregório de Matos, Fernando Pessoa, Charles Baudelaire e uma mulher negra, Jovina Souza. Nesses paratextos que provocam reflexão, a autora convida a leitora a ultrapassar os limiares da imaginação e da realidade, pensando através das profundas implicações da narração. A epígrafe do primeiro capítulo diz, aspas abertas,
A herança de cada um é o que lhe destina. Será o caminho? Aspas fechadas. Tanto a afirmação como a pergunta nos dão acesso ao argumento convincente que está implícito em Maréia sobre a necessidade de ler a vida como um círculo de experiências interrelacionadas. Há um tom filosófico que se conjuga com os momentos de reflexão das personagens principais, especialmente quando lidam com as suas posições na dinâmica das relações de poder. Através de aforismos, essas personagens articulam versões interpretativas do que é representado sociologicamente como a verdade. Na sua ironia de desconstruir a validade dos registros históricos oficiais, o romance oferece ao leitor perspectivas diferentes sobre a verossimilhança da história. É revelador que o patriarca branco Dom Alfonso afirme, abre aspas, ocultar fatos é necessário para dominarmos as verdades. As verdades são o que falamos, não os fatos. Fatos não importam. Fecha aspas. Para um homem branco poderoso, a verdade é a representação discursiva do poder. O romance não só representa a verdade histórica como uma narrativa controlada por aqueles que detêm o poder, mas também retrata a sobrevivência ancestral das relíquias africanas como um recurso de poder simbólico que existe historicamente. Nas palavras da matriarca negra Vodéia, a política do poder simbólico é importante pela sua verdade espiritual. Abre aspas, aquilo que nos pertence continua sendo nosso, mesmo não estando em nosso poder. Fecha aspas. No nível alegórico, eclodem duas formas diferentes de diegese, qual sejam uma que controla a verdade e outra que a possui. O simbolismo redentor da herança é evidente em um medalhão africano com uma joia azul, um artefato que tinha sido roubado pelos antepassados dos Menezes de Albuquerque. Embora a família negra tenha perdido a posse física do objeto, ela conseguiu manter a posse ancestral do medalhão através dos rituais de memória que lhes permitissem performar as tradições orais e corpóreas. Aqueles que usurparam o medalhão, os seus descendentes, acabaram por enfrentar consequências mortais até que a joia regressasse ao pescoço da sua legítima herdeira, ou seja, Maréia. Eu vou saltar aqui, porque é uma análise muito detalhada. Em Maréia, Alves estabelece o princípio estético e filosófico iorubá como fundamento para o romance. Ao fazê-lo, ela avança o gênero no que tange ao conteúdo e estilo e cria uma versão prototípica daquilo que eu chamo de romance ancestral. Ao centralizar o lirismo da herança africana e o seu simbolismo multidimensional, em paralelo com a representação de antecedentes brancos, Alves alcança uma narrativa fictícia que remete aos legados sociopolíticos que formam os fundamentos da sociedade brasileira. Especificamente, a representação de uma orquestra formada apenas por mulheres negras que interpretam uma adaptação da peça musical do padre José Maurício desafia a persistência da discriminação de classe, de raça, classe e gênero ao longo da história. Para Beatriz Nascimento, as mulheres negras são as principais vítimas da herança escravocrata porque, abre aspas, têm ocupado os mesmos espaços e papéis que lhes foram atribuídos desde a escravatura, e os resíduos da escravatura sobrepõem-se aos mecanismos de privilégio por parte do grupo dominante. Fim de citação. A ruptura com os sistemas discriminatórios causada pela música e performance das mulheres negras manifesta-se num romance que apresenta críticas anti-essencialistas de raça e gênero através do notável tropo da ascendência africana e da política de expressão literária. Não é? Eu desenvolvo toda uma análise detalhada, não é? Em breve, quando sair essa publicação, vocês poderão acompanhar melhor.
né? Mas o meu foco aqui foi indicar que o romance Maréia de Miriam Alves surge, emerge, né? Aliás, esse é o título do meu artigo, né? A emergência do romance ancestral. A Maréia emerge como uma obra inovadora que adapta o romance à complexidade das experiências afrodiaspóricas. Embora o romance seja entendido como um gênero empenhado em afirmar a originalidade das experiências individuais, baseia-se na capacidade dos escritores de historicizar essas experiências numa narrativa que capta algo das formas como homens e mulheres interpretam a sua existência no mundo. A interpretação da história nos romances das mulheres negras envolve passado e presente, sofrimento e cura, o que é conhecido e o que é desconhecido. De uma perspectiva inovadora que faz a ponte entre a existência de uma pessoa e as suas interconexões com a sua comunidade, Miriam Alves recorre a uma rica veia de história ancestral no seu romance. A emergência do romance ancestral corresponde a um conceito de tempo derivado da África que difere da compreensão da história como uma sequência de acontecimentos que são reconstruídos e recriados em romances históricos. Aliás, isso é um ponto importante, né? No estudo de Miranda, ela diz que não se trata de romances históricos, né? Ela diz que não são romances históricos, esses romances estudados pela pesquisadora, né? Não são romances históricos em si, palavras dela, porque o passado e o presente estão envolvidos nas narrativas numa espiral de continuidades. Fim de citação. Eu concordo plenamente com o que Miranda diz sobre os romances das mulheres negras e o conceito de tempo incorporado nessas obras criativas, né? E acrescento que uma temporalidade em espiral é, antes de tudo, um movimento ancestral no sentido de uma transformação contínua. Daí a necessidade de uma definição de romance ancestral. O meu comentário adicional a essa grande contribuição de Miranda é, obviamente, influenciado pela obra teórica e crítica e criativa da grande Leda Maria Martins, que afirma o seguinte: nascimento, maturação e morte tornam-se, então, eventos naturais necessários nas dinâmicas mutacionais e regenerativas de todos os ciclos vitais e existenciais. Nas espirais do tempo, tudo vai e tudo volta. Fim de citação. Por isso, no que se refere ao romance, o que é mais importante aqui para a gente não é a sequência linear de fatos e acontecimentos, e a gente não quer nem discutir essas questões, necessariamente, mas as interrelações entre experiências vividas e a forma como os sujeitos recriam sentido a partir das suas identidades. Para terminar, ao desenterrar as suas raízes ancestrais dentro de si mesmas, os sujeitos negros, mulheres negras, encontram um sentido da existência que se eleva acima da natureza e, por isso, nunca poderá ser destruído. Lembrando o que Toni Morrison diz sobre o sobrenatural e o natural. Assim, é na novidade da existência negra que encontramos uma amostra do que é o gênero romance quando funciona como um instrumento de transformação histórica, política e social. Ao emergir como um novo modo de tornar a experiência e o pensamento negros contemporâneos, o romance ancestral transforma-se numa arte estratégica de conhecer e fazer o mundo um lugar melhor para se viver. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela apresentação, pela também excelente contribuição. E, por que não, ao trazer, não é, uma noção de romance ancestral como uma espécie de suplemento aos conceitos com os quais estamos lidando no âmbito da teoria literária, não é? É uma noção, certamente, que veio para ficar e que vai agregar, como chave de leitura, sim,
para aqueles que virão. Em certa medida, o seu trabalho também traz a reflexão sobre uma temporalidade espiralar que está colocada como elemento que baliza as existências dos corpos, ou, para usar também o termo da Gabriela, das corpas. Não é? Acho que as comunicações, portanto, elas dialogam na medida em que trazem corpo, tempo, espaço, eventos como dimensões sensíveis de análise do fazer literário. Minimamente, se quisermos, a partir do corpus aqui analisado. Bom, dito tudo isso, eu creio que nós podemos abrir para um bate-papo nosso, né, tradicional, de pós-apresentações. Aproveito aqui, então, nesse momento, e antes de passar a palavra, para saudar o Luciano, que chegou um pouquinho depois, o Luciano Jesus Cerqueira, a Maria Aparecida Salgueiro e a Zildete Lopes de Souza. Saudados todos, vamos ao nosso bate-papo. Quem se inscreve, por favor? O Felipe pediu a inscrição, então a palavra é sua, Felipe. Bom, a gente está se acostumando ainda. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado aos colegas que gentilmente escreveram aqui algumas questões aqui sobre a apresentação que eu fiz. Eu fico muito feliz de estar aqui. E a gente está ainda se acostumando com esse formato de a gente se debater entre nós aqui, né? Se debater é perfeito. Mas eu quero lembrar aqui algumas questões das apresentações dos meus colegas de mesa, aliás, brilhantes apresentações da Gabriela e do Yuri, né? Vocês são doutorandos mesmo, tem certeza? Não já tiraram o doutorado? Meu Deus, vocês estão de parabéns, belíssimos trabalhos. O trabalho da Gabriela, é interessante, Gabriela, como que você já lança a mão de uma dicção lexical aí nas colocações. O Luiz já até lançou mão de uma delas, pegou de empréstimo uma delas, aí, corpas, né? Muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esta sua opção na linguagem crítica, né? E é um desafio, se você já na sua tese já expõe as razões pelas quais você faz esse trabalho, muito importante, não é? De uma voz crítica comprometida, né, com a subjetividade trabalhada. E é interessante que você fala de línguas e corpos que são amputados e amputadas, né? Essa amputação, né, é uma amputação histórica, né? É muito interessante, e a gente fala muito da dor, mas eu não sei se é porque são anos de leitura da grande teórica literária e poeta Lívia Natália, que me ensina muito, mas é uma dor com um processo de cura, né? Ela escreve, inclusive, muito sobre cura. Eu gosto muito de pensar também a questão da cura, né? Gostaria de saber se há espaço para cura na sua obra. E quando você fala de contemporaneidade, né, contemporaneidades periféricas, você menciona o Agamben, né? Eu gostaria de saber se você traz contribuições de teóricos negros também, né? Tem que falar do momento atual, sem falar de necropolítica, por exemplo, do Mbembe, né? Enfim, eu não sei se tem Mbembe, né, antes de Agamben, ou se tem Agamben o tempo todo, não tem Mbembe, então talvez seja o caso de ouvir um pouquinho aí de você, e outras tantas, como o Grada Quilomba, já reinando no trabalho do Yuri, né? Quem sabe a Quilomba surge aí também como uma voz para pensar a contemporaneidade, porque a Quilomba é uma leitora do Fanon, isso é muito interessante, né? A mais fanoniniana, né, dos contemporâneos. Mas é a mais crítica a ele também, isso que é mais interessante também, inclusive nas questões de gênero, né? E isso nos ensina muito, que a gente não está criando, como já nos chamou a atenção o Henry Louis Gates. Eu estou falando do Fanon, que o Fanon é base para esse simpósio. Quem lê Fanon sabe que a gente usa descolonização
muito influenciados por ele, pela leitura que a gente tem dele, né? Não usaria de colonialidade, né, de teóricos latino-americanos, muito mais influenciados pelo trabalho do Fanon. Mas aí, voltando, né, é uma questão que a gente não está aqui para criar fanonismos, né, como nos chama a atenção Henry Louis Gates. Não é um totem, Fanon não é um totem, não é? Mas para pensar as reverberações da sua obra, né, do seu legado intelectual, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre as contribuições dos teóricos negros para pensar a contemporaneidade. Falar um pouquinho sobre cura e falar um pouquinho sobre a sua dicção enquanto crítica, você sabe que a sua tese é uma teoria também, né? Você está entrando aí no jogo. Então, assim, as pessoas vão ler sua tese como referência para pensar torto, arado, né? Então, quer dizer, quando olharem para a sua bibliografia, quantos teóricos negros elas vão encontrar, teóricos e teóricas. Questão para refletir, tá? E aí eu trago para o Yuri, né, a discussão. Essas questões teóricas não parecem ser o caso do seu trabalho, Yuri, porque você faz um percurso muito comprometido com o Jefferson Tenório, né? E eu fiquei pensando exatamente no tropos do silenciamento, né? É bem interessante porque o silenciamento ele é uma aporia, né? Porque, quer dizer, silenciamento significa que não falaram, né? É isso que a gente, porque na verdade o seu trabalho só fala de vozes, de fala, né? O tempo todo. Então, aí que tá. Será que a noção, do ponto de vista conceitual, a noção de silenciamento, ela não está sendo aí, de certa maneira, enfim, repensada, né? Recriada, reinterpretada, né? Até que ponto a gente tem que falar de silenciamento? Porque, assim, tem aquela história, né, do dar voz ao outro. Ou coisa horrível, né? Dar voz ao outro, dar voz ao negro. Gente, como assim? Eram mudos? Não, nunca deixaram de falar, né? Aí fica aquela lenda de que o escravizado não falava, logo eu, homem negro, hoje não falo, a mulher negra não fala. Então é como se fosse o mito do silenciamento que é mantido e acaba sendo interessante para os poderes dominantes, né? Então eu fico assim, são questões que precisam ser repensadas, né? Aquela história da margem de novo, né? Que sempre vem à tona, né? Quem me fez pensar nisso foi quando eu estava no meu doutorado de sanduíche e eu vi um historiador branco, honestamente, ser sincero e falando, gente, eu fiz um estudo de discurso histórico. Então, cada vez que a gente usa a palavra resistência para falar das pessoas negras, esse é um professor de Harvard, a gente está, na verdade, de certa maneira, contribuindo para que as pessoas negras não falem sobre as suas próprias experiências, porque o resistência é um lugar comum que cabe em qualquer coisa. Então, tudo é resistência, né? Observem isso. Qual é o vocabulário da pessoa negra, do escritor, da escritora negra, negro, né? Quer dizer, como que eles definem as suas experiências? E aí eu fui para a minha própria autora, Mãe Beata de Iemonjá, Maya Angelou, no meu doutorado, e não vi a palavra resistência lá. Não é interessante? E na minha cabeça, existência é um lugar comum. Estou estudando literatura negra, literatura de resistência, vem todo aquele aparato, né, teórico prontinho, né, o produtinho ali que eu tenho que usar, tem que aparecer, né, para ficar certinho, na moda. Então, é uma questão para a gente pensar, né? Será que, de qual silenciamento a gente está falando? Né? Violência, de qual violência a gente está falando? Cornel West define várias formas de violência, também Spivak, Gayatri Spivak também fala sobre diferentes tipos de violência, e muitos outros autores e autoras, teóricos e teóricas, né? Que, na verdade, adjetivam a violência epistêmica, violência física, psíquica, enfim, vamos dar nome aos bois nesse sentido, né? Então, é mais essa questão mais conceitual desses termos, né, de silêncio, silenciamento e violência, né? Mas tudo isso pela riqueza do seu trabalho, tá, Yuri? É extremamente rico, teoricamente consistente, né?
Estou achando que você já é doutor e não está falando aí com a gente. Seria honoris causa, né, Luiz? Seria honoris causa. Na verdade, se me permite só um complemento, as duas apresentações trazem uma maturidade acadêmica expressa na dicção, vamos dizer assim, de cada um. Quer dizer, as vozes da Gabriela e do Yuri como pesquisadores ecoam muito bem e tanto dialogam com as teorias críticas escolhidas, em que pese a gente perguntar assim, não dá para escurecer um pouquinho mais essa teoria, não? Acho que dá, mas pão ou pães é questão de opiniões, vai dizer o Guimarães Rosa. Por outro lado, como dizia o Kut, é preciso escurecer as coisas. Dá. Não só por essa dicção que dialoga de maneira madura, sem fazer com que as vozes dos pesquisadores perca a força, mas que também, quando percebem a inoperância ou impossibilidade das epistemes, dos conceitos existentes, propõem recriações ou metáforas como conceitos. É esse o grande gesto que a gente está querendo propor aqui. Não é? Nós não queremos inventar a roda, mas queremos atuar nas fissuras da crítica existente, não é? Para recriação dela mesma e proposição de novos operadores. A fala do Felipe faz isso também. Né? A gente tem categorizações de romances de diversas formas. O romance policial, não é? O romance histórico, a metaficção historiográfica, o romance de formação. Mas se pensarmos que, do ponto de vista de um corpus construído por autores negros, é pertinente falarmos de um romance ancestral, não entendendo o romance ancestral, né, só na categoria de um romance enquanto tradição de autoria negra, mas um romance ancestral que joga e embaralha as possibilidades temporais de compreensão dele mesmo e, por isso, de percepção da própria lógica de funcionamento do romance como gênero, ou, se a gente quiser, como época burguesa, para citar aqui um termo do Georg Lukács. Né? Então, as três comunicações, a meu ver, e aí, do meu lugar, muito singular e muito simplório, não é? Tem esse mérito de problematizar, do ponto de vista, volto, da dicção e da semântica, os conceitos e fazer proposições. Mas vou deixar os colegas falarem. Bom, tá certo que a gente dizia outro dia, até no Cefet, né? Na graduação, a gente quase pede desculpa por existir e começa a falar um pouco mais sem medo no mestrado, e no doutorado a gente já perde o medo, porque daí a pouco vai defender e ganhar o mundo, e por que não ganhar o campo, quem for fazer concurso e atuar na academia. E a gente vê isso de maneira muito feliz. Não é? São 2 doutorandos com digamos, uma expertise, um raciocínio, uma proposta teórica de doutores. Não é? Como é bom ver isso no simpósio. Deixa eu ficar calado, porque eu falo muito. E malgrado a febre, deixa eu ficar quietinho aqui. Não preciso falar um pouco hoje e amanhã. Eu falo. Obrigada, muito obrigada, gratidão, Felipe. Nossa, eu anotei aqui algumas questões também do seu escrito, né, com os quais eu também dialogo. Leda Maria Martins, já estou também dialogando com o Tempo Espiralar, de Leda Maria, inclusive no artigo que eu acabei de escrever também, e que já está muito mais maduro também, já se apresenta de uma forma mais madura, de um ponto de vista conceitual, e enegrecido também. Eu, negra de pele branca, neta de escravizada, de cabocla, né? Então, assim, às vezes fico ainda num bambear, mas estou me tomando forma dentro dessas minhas proposições genealógicas, epistemológicas, conceituais, para realmente
defendê-las e trilhar junto. Bom, você fala sobre o termo, né, corpus, pensar as contemporaneidades, né, de um ponto de vista mais enegrecido. Congelou? Estão ouvindo? Para mim, parou. Para mim, congelou. É. Bom, a gente pode aguardar um pouquinho e ver se a Gabriela retorna. E se não, o Yuri podia assumir às vezes da casa e começar, enfim, a sua explanação e a gente volta. Vamos fazer isso? A gente passa a palavra para o Yuri e a Gabriela volta e completa. Fica ruim? Então vamos lá, Yuri. Só fica aquele ruim de sempre desse modelo online, né? Porque ela começou a falar, a gente está querendo ouvir mais. E aí tem que fica, parar pela... Ela caiu, tá vendo? Que coisa. Exatamente. Mas posso, sim, participar um pouquinho com o seguinte. Poxa, primeiro, muito obrigado pelas palavras gentis e pela leitura que vocês fizeram do meu trabalho. Obrigado de coração. É bom estar conversando com pessoas que querem dialogar sobre questões em aberto, né? Num mundo de tantas certezas, que todo mundo tem tanta certeza de tudo. Para mim, eu prefiro a dúvida, né? A pergunta. E aí, queria também fazer um meia-culpa. Quando eu comecei a ouvir o Felipe falar, vocês acham que a gente já é doutor, mas não somos ainda, porque cometemos as falhas, né? Então, vamos lá aos erros. Cometi uma falha terrível em não agradecer e mencionar a contribuição que a professora Eni Orlandi, pioneira de estudos de análise de discurso no Brasil, né? Felipe, você estava falando do discurso histórico, ela analisa discurso, porque o que me chamou a atenção, né? A gente fala de silêncio, de silenciamento, a partir de textos escritos, né? Então, em meio a esse silêncio, existem muitos enunciados, né? E aí, como entender esses enunciados no meio do discurso foi impagável a contribuição que as formas do silêncio, da professora Eni Orlandi, contribuíram para o trabalho, né? Que é uma pensadora brasileira. E aí eu junto com o seguinte, eu acho que existem muitos teóricos que ajudam a pensar o Brasil agora, né? Eu acho que a gente precisa, na academia, principalmente na literatura, dar esse passo e começar a ver... Eu estudo no meu mestrado o Edmilson de Almeida Pereira e o Jefferson Tenório, e eu acredito, depois de ler e pesquisar, que eles também contribuem de forma teórica para a gente pensar o mundo de hoje, né? Então, esses dois pensadores... O Jefferson acabou de se tornar doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, o Edmilson, professor livre-docente da UFJF, né, um grande contribuinte aí para o pensamento nacional, mas, claro, a gente ganha também em promover esse diálogo com, principalmente, na minha opinião, né, o Eduardo Glissant, porque ele fornece um pouco dessa... Não seria uma cura, Felipe, talvez não uma cura, mas um enfrentamento com vistas a chegar em algumas soluções possíveis, ainda que sejam equilíbrios precários, né? Uma coisa que o Edmilson chama de episteme do azedume, né? Você tem que se relacionar com o outro, mas existe toda essa carga, né? E que eu acho que a gente conversar com Grada Quilomba, com Eduardo Glissant, com o próprio Fanon, com o Paul Gilroy, a gente coloca um pouco mais de densidade nessa colonialidade de poder que o Quijano chama atenção, porque a questão aqui onde a gente vive é uma questão racial determinada pela colonialidade, mas agravada pelo pós-colonial, pelo Estado político, burocrático, jurídico, depois da nossa independência, né? Trata-se de uma elite que pensa colonialmente, né? Mas que instaurou um determinado sistema que obriga a gente a pensar muito mais na questão racial, né? O Foucault falava em 76, a biopolítica se baseia na raça. Ele tinha uma visão que não comportava o mundo de hoje, porque o mundo de hoje está bem diferente, né? Imagina, Gabriela, a gente estava aqui só citando a frustração de não ouvir você até o final, né?
E para concluir, que eu queria mesmo te ouvir, mas então, assim, Felipe, eu acho que existem alguns interlocutores, notadamente o Glissant, o Gilroy, que me ajudou muito a pensar essa diáspora, mecanismo, né, que une, que não é uma origem única, mas é um mecanismo que une culinária, música, pensamento, subjetividade, autores em todas as Américas, né? Então existe essa sintonia em comum, vamos dizer assim, né? E você fala do mito do silenciamento. Eu qualifiquei minha dissertação propondo uma aproximação do conceito de silenciamento, porque se você pega o Glissant, o Foucault, não conheço especificamente o que você citou, né, que fala também sobre violência, mas fui atrás do Gessé Souza, da Lilian Schwartz, de uma série de autores, porque, sim, silenciamento é o quê? Né? É você impedir a fala, é você proibir as pessoas negras de frequentarem a escola, como a gente já fez no Brasil, é impedir que elas entrem em determinado lugar porque elas são pretas, né? É impedir o acesso, é travar a voz, né, num espaço público, é minimizar o que está sendo feito de contribuição. Então, eu acho que é uma coisa muito complexa. E aí, a saída que eu encontrei no mestrado, que é bem curtinho, foi: o silenciamento produz um silêncio. Né? Eu parti desse pressuposto. Então, eu vou trabalhar o silêncio para pensar mais sobre silenciamento, porque esses diferentes silêncios me mostram que existem diferentes também processos de silenciamento. E eu concluo minha dissertação dizendo que esses processos estão tão presentes no corpo negro, né, na literatura, no dia a dia, que isso passa a fazer parte um pouco da experiência da pessoa negra, e que vem a ser uma negrevivência, que está imbuída de silêncios diferentes. Né? Então, a ideia que eu tive foi tentar iluminar uma parte disso para pensar mais sobre o silenciamento sem concluir, né, sem fechar esse campo, porque eu acho que é mais interessante para a gente poder aplicar silenciamento em uma gama muito grande de atuações. O trabalho da Gabriela traz a Máscara de Flandres, né, o corte da Belonísia. Eu também ia estudar doutorado, não deu tempo, viu, Gabriela? Senão a nossa conversa ia ser até um pouco mais longa aqui. Mas é isso, assim, agradeço demais as palavras gentis e muito obrigado pela oportunidade. Gabriela, conta para a gente agora um pouquinho. Ah, que maravilha, Yuri. Seu trabalho assim, me suscitou várias coisas. Anotei aqui muitas questões. Quando sair a gravação, vai sair o trabalho completo, né? Nos anais. Vou lá dar uma olhada também, porque eu acho que traz potência também de complementaridade ao que a gente se propõe a fazer, de pensar o que pode o silêncio do corpo negro, né? E eu trago também esse silenciamento. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Mas como eu falava, gente, desculpa, eu fiquei toda nervosa aqui. Na hora eu falando, a internet caiu. Está chovendo desde ontem sem parar. Aliás, tem 10 dias que está chovendo. E hoje não parou ainda um instante. A internet está aqui oscilando o tempo todo. E aí, por isso, acho que eu apresentando e me avisando aqui que eu estava com oscilação de internet. Mas, aproveitando esse tempo que a tecnologia está me favorecendo, no que tange ao comentário de Felipe sobre as contemporaneidades, eu trago, né, Jorge Augusto da Silva, com Contemporaneidades Periféricas, né, que é um livro que ele reúne alguns ensaios pensando esse lugar do território, né, de uma contemporaneidade territorial e geográfica, a partir exatamente da própria colonialidade do poder do saber de Aníbal Quijano. E aí ele fala, Jorge Augusto, que é um pesquisador negro, né, aqui da Bahia, e que eu me encontrei para contrapor a contemporaneidade temporal de Agamben. Né? Então, Jorge Augusto vem falar sobre esse lugar do atraso, né? do que se é produzido no sul global, o que é produzido na África, o que é produzido na América Latina, né? Que parece que não está na mesma linha de tempo do que é produzido na Europa. Né? Então, não seríamos também contemporâneos? Não estaríamos também numa contemporaneidade? Né? Então, por hora, eu trago esse pensamento de Jorge Augusto, né, para poder desenrolar, desenvolver, construir, elaborar este artigo, que é
frutos de uma disciplina, né? Eu estou no segundo semestre do doutorado, então este artigo foi produzido semestre passado, ou seja, o primeiro semestre, e agradeço as palavras de elogio de Felipe, né? Porque então me diz que eu estou no caminho certo, muito obrigada. E que eu venho perscrutando, venho me envolvendo em outros escritos, em outras leituras de amadurecimento, de maturidade também, pessoal, que eu possa traduzir e transcrever, transplantar também para a minha escrita. Então, é embrionário ainda, mas que estará presente, sim, na minha tese, né, porque eu trabalho com doutorado e eu estou fazendo esse movimento epistemológico e que, inclusive, acabei de escrever um outro artigo, também fruto de uma disciplina que eu pretendo também amadurecer conceitualmente, que eu falo sobre a terra e Ku e os eguns. E aí eu trago a necropolítica, né? Eu trago todo esse processo mesmo da necropolítica, do Bembe, né? Também trago para pensar como a biopolítica, a necropolítica, como o Estado matou e matam esses corpos e essas corpas negras, negros e negras. E aí eu volto para poder refletir sobre as corpas, que é um lugar meu de feminilidade, de mulher, né? De me inscrever também, não como o corpo, mas a corpa também, né? Passível de toda uma outra subjetividade, né? De toda uma outra inscrição no tempo e no espaço, né? De que não somos uma estrutura universal, mas somos uma estrutura, né, também singular. Por isso que eu trago também esse lugar, e até pensando também, dialogando com Grada Quilomba, que eu dialogo bastante no meu projeto, o projeto de pesquisa, né, que foi aprovado para o doutorado, e que ainda está em fase também de maturação, né, haja vista que eu estou no segundo semestre, então eu estou ainda alinhando alguns pontos, costurando, trançando alguns conceitos, né, a partir desses escritos, desses ensaios, que talvez não sejam nem artigos, eu estou falando de artigo aqui, mas que talvez não sejam, mas que sejam ensaios, e que eu pretendo também levar para a tese de um modo ensaístico também, não escrevendo algo que seja engessado, que seja um trabalho acadêmico em si, mas que seja uma proposta mais livre, né, de alguns conceitos, e que eu possa me movimentar um pouco mais, inclusive poeticamente, né, dentro nesse arranjo da própria tese também, né? Então, é esse meu movimento, é esse o movimento que eu estou fazendo para poder pensar, né, esses escritos, esses ensaios, e o próprio projeto em maturação, né? E como eu falava, dialogando com Grada Quilomba também. E aí é por isso que eu falo, que eu marco também, né? O corpo, a corpa, os escravizados, as escravizadas. Eu sei que é um trabalho difícil, mas não de tentar enquadrar cada um, mas de tentar dialogar, né, com as categorias também. Eu penso a partir. E sobre a corpa é exatamente isso, um lugar do feminino, né, que é também o meu lugar, né, que é também o meu lugar de mulher, de sujeita, de pessoa, né, que sofre as agruras do machismo, da misoginia, do patriarcalismo, do sexismo, e que estou aqui para desconstruir, né, e de me inscrever também nesta tela, neste corpo, nesta corpa, e de estabelecer esses processos. Obrigada, desculpa se eu não falei coisa com coisa. Primeira vez na Abralic, muito grata, nervosa também, mas vou engatinhando
nessas inscrições, nesses inscritos, nesses processos. Muito obrigada. E aí, já aproveitando para comentar também, né, o trabalho de Yuri, eu já falei aqui, muito me interessa, e o trabalho e o texto, né, o artigo de Felipe, nossa, muito, muito bacana, porque eu li Amada, né, Felipe? Eu li Amada, e Amada, assim, me suscitou uma série de questões, inclusive os eguns, né? Que eu trago também para pensar doutorado, né? Eu penso os eguns também, essa presença da morte e essa presença da ancestralidade em Amada, né, em Toni Morrison, que é um movimento que ela faz também, né? E que inscreve também nessa ancestralidade, porque só é possível a própria vida, né, por conta da ancestralidade, que é esse movimento que a Toni Morrison faz muito bacana, e a presença dos eguns, né, em Amada, e desse tempo espiralar, que inclusive eu senti uma certa dificuldade em ler Amada, né, por conta exatamente desse movimento que ela faz, de um tempo que não é linear, né? De um tempo que é espiralar, de um tempo que vai, que volta, e que não há presente, não há passado, não há futuro. Mas o que há é um aqui e um agora, em sua própria invenção do tempo. Então, eu achei fantástico isso, e que muito me interessou também. E parabéns pela escrita também, pelo texto. Acho que é isso. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Gabriela. Perdão. Não, isso mesmo, muito bem. É interessante o que você falou, só para fechar, uma outra obra de Toni Morrison, e muita gente esquece que a Toni Morrison fez pesquisa no Brasil, não é? Que as narrativas fonte dela para falar de ancestralidade foram construídas nos terreiros de candomblé do Brasil, né? Então, é isso que é interessante, porque quando a gente fala de ancestralidade aqui, pouco a gente fala de romance. A Toni Morrison, ao falar de ancestralidade, ela vincula isso ao romance. Daí a necessidade de ler romance de uma escritora negra no Brasil com essa chave hermenêutica, não é? Que a Toni Morrison lá atrás, na década de 80, nos mostrou. E a gente, de certa maneira, deixou jogada. Então, é triste, né? Mas ainda bem que a Miriam Alves resgatou essa chave aí e recriou. Cida falou muito bem aqui. Aliás, gente, Cida Salgueiro, especialista, minha mentora, né, especialista no tema, tem mais para falar sobre isso do que qualquer um de nós aqui, né, professora titular da UERJ, é uma honra tê-la aqui conosco, né, falando que em encontros com Miriam Alves, né, de Toni Morrison com Miriam Alves, olha só, fotos e registros dos encontros. Cida, por favor. Só agradecendo mesmo, e o seu trabalho belíssimo, e quando você mencionou isso aí da Toni, né, teve alguns encontros dela com a Miriam, tem fotos, isso, enfim. A gente só imagina, né, o que rolou de debate entre elas e tudo mais. Eu acho que o Yuri também levantou a mão ali. Desculpa, gente, não sei se dá tempo. É só para pegar esse ponto que o Felipe falou, porque eu acho muito interessante que a gente fale de romance, a gente pense o romance, né? Mas só alguns dados para a gente situar também, porque eu me preocupo muito com a recepção, né? A gente fala de livros que devem ser lidos, né? Precisam ser lidos. E aí, em termos de recepção, o Quarto de Despejo, quando foi lançado na década de 50, se tornou o livro mais vendido da história do Brasil de todos os tempos. A gente está aqui discutindo o Torturado, que foi vencedor do Prêmio Jabuti, e estamos discutindo o Avesso da Pele, que também foi vencedor do Prêmio Jabuti. Ou seja, o público está nos dizendo alguma coisa, o leitor conecta com esse tipo de narrativa. Por isso que eu achei tão interessante esse conceito de romance ancestral, Felipe. Talvez seja um romance ancestral brasileiro, né?
Assim, a gente pensar uma coisa que é muito própria daqui, né? Eu me incomodo muito com essas generalizações, eu acho que esses romances e essas histórias, como o Quarto Despejo, deslocam os conceitos de identidade, né? A gente lê teóricos europeus falando sobre identidade numa forma que não serve para a gente, que a nossa forma é outra, e a gente tem esse espelho na literatura, né? Então, era só para complementar isso, o quanto é importante a gente ver como isso, assim, que a gente pare de usar o oprimido para falar de pessoas negras muito em breve, né? Porque estão ocupando cada vez mais o lugar que deveriam ocupar desde sempre. Muito obrigado, gente. É muito bacana estar aqui e participar disso com vocês. Bom, também quero agradecer as intervenções, né, da Cida, do Yuri, e fazer o papel chato que o mediador, por vezes, tem que fazer, perguntar se há comentários finais, dado o adiantado da hora. Não? Eu quero agradecer somente, imensamente, e que bom que extrapolamos a hora, então eu acho que porque a discussão foi próspera também. Bom, perfeito. Vou renovar os agradecimentos a todos e a todas e reforçar o convite para amanhã, 14 horas, quando vamos ter o último momento deste nosso simpósio, né, com uma mesa também muito rica, é uma mesa que vai discutir, em grande medida, literatura e edição. Né? Então, fica renovado o convite para a gente, enfim, seguir esse papo. É claro que esse papo não para aqui nessa sala, esse papo vai para as redes da Abralic, esse papo continua no ano que vem, na próxima edição do simpósio. É um papo que a gente quer fazer permanecer na cena. Não é? É um papo em devir, vamos deixar desse jeito. Não é? E é esse o convite que fica. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, tchau.